Certo. Júlia, deixa eu ver quem está mais na escola. Boa tarde, Alberto. Deixa eu ver mais quem está. Pronto. Opa, Alberto falando. Quem mais? Arthur, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Evelyn. Seja bem-vinda. Chegando agora, né? Arthur, não vi ainda o seu posicionamento. Arthur, ainda não vi o seu posicionamento, Arthur. Boa tarde. Deixa eu ver quem está mais aqui na sala, que eu não falei. Certo, eu creio que seja só a gente mesmo, né? Pouco aluno, né, gente? Só 15 alunos, pouquíssimos alunos. Mas vamos iniciar, né? Boa tarde a todos, né? Espero que todo mundo esteja bem, né? De saúde, fisicamente, emocionalmente, certo? Que nesse momento que nós estamos nessas aulas remotas, né? Chega aquele momento que você está cansado, né? Mas que estamos finalizando, né, pessoal? Nós só temos 2 semanas de aula, aí já inicia as avaliações, e para o nono ano, né, finaliza mesmo a caminhada no BLV, porque vocês vão, né, seguir para outras escolas, né, do estado aí, outra responsabilidade maior. Para vocês é que a saudade é maior ainda, né, gente? Porque vocês vão sair da escola, né? Vão seguir caminhos, certo? E se Deus quiser, caminhos com sucesso, ok? Eu vou iniciar logo fazendo a frequência e em seguida eu vou explicar para vocês um trabalho, uma atividade avaliativa, certo? Que esse trabalho ele vai valer 2 pontos, certo? 2 pontos na média, na disciplina de literatura, ok? Vocês vão me apresentar na segunda-feira, no dia 30, tá certo? Vou logo fazer a frequência e em seguida eu vou explicar o trabalho para me finalizar o nosso conteúdo sobre tipologia, tá certo? Então, vocês habilitem o microfone e respondam, tá certo? A frequência. Então, vamos lá. Número 1, Presente. 2, 3, 4, 5, 6, Tia, Cintia, presente. 5, Isso. 7, Presente. 8, Presente. 9, Presente. Tia, o 5 tá aqui, viu? certo. 5, 9, 10, Presente. 9, 10, Presente. 11, 12, Presente. 13, Presente. 14, 15, 16, Presente. 17, 18, 19, 20, Presente. 21, 22, 23, 24, Presente. 25, 26, 27,
Presente. 28, 29, 30, 31. Muito bem. Então vamos lá, né, gente? A Isabelle Almeida está na sala hoje. Não vi ela. Deixa eu só dar uma conferida. A Isabelle hoje está completando um ano, né, gente? Queria desejar aqui muitas felicidades para a Isabelle, certo? Que ela tenha todo sucesso na vida dela, conquistas, certo? Realizações. Pena que ela não está presente, mas, né, estou desejando todas as felicidades para Isabelle, que está completando um ano hoje, certo? Então vamos aqui, né, gente? Segunda-feira, vocês vão me apresentar um trabalho avaliativo de literatura, certo? Pessoal, esse período, né? Aliás, esse ano todo, eu não passei para vocês livro, certo? Vocês não fizeram leitura de livros. Vocês simplesmente só estudaram gêneros textuais, né? Hoje eu vou passar para vocês a leitura de um livro maravilhoso, certo? Um livro não. A primeira parte do livro, certo? Que vocês não vão fazer a leitura do livro todo, porque não tem como, né? É um livro bem extenso, mas bem agradável a leitura, certo? Então, o que que acontece? Vocês vão fazer a leitura da primeira parte desse livro. O nome do livro é Luneta Mágica, certo? O autor é Joaquim Manuel de Macedo. Vocês vão ler a primeira parte. A primeira parte tem 97 laudas, certo? Vocês vão ler da primeira até a 97, mas é uma leitura bem tranquila, certo? Não é algo extenso, aquela leitura cansativa não é. Vou passar aqui para vocês todas as laudas. Qual o nome do livro? Luneta Mágica, certo? Tá bem aqui, ó. Luneta Mágica. Joaquim Manuel de Macedo, certo? E o que que acontece? Vocês observam que tem lauda que tem o quê? 4 linhas, certo? Bem curto, que dá para todo mundo conseguir fazer a leitura. E esse livro, ele é dividido em duas partes, primeira e a segunda parte. Vocês vão fazer a leitura só da primeira parte, certo? Mas esse material eu vou disponibilizar no grupo da sala, certo? Assim que finalizar a aula aqui, eu já coloco no grupo da sala, certo? Para que vocês já façam a leitura e vou explicar a vocês como é que vocês vão apresentar na segunda-feira, tá certo? Deixa eu passar logo aqui para me dizer até onde vocês vão fazer a leitura, tá certo? Vocês estão observando, ó, que não é uma leitura cansativa, é uma leitura tranquila, certo? Você observa, assim, 97 laudas, mas vocês estão observando que é tranquilo, certo? Uma linguagem bem show mesmo. E esse livro, pessoal, ele é próprio para fazer leitura em celular, em notebook, certo? Não é algo cansativo, não, porque tem aquela leitura que ela é bem cansativa, mas ele não é, certo? Então, finaliza aqui, certo? É 97 laudas, certo? Aí, fim da primeira parte. É aonde vocês vão finalizar, certo? Quando for na segunda-feira, vocês vão me apresentar, certo? O livro. De que forma? Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Vocês podem dar o ponto de vista de vocês. Vocês podem resumir o livro, vocês podem se juntar de 3, 4, 5 alunos e fazer uma apresentaçãozinha, uma encenação do livro. Vocês podem apresentar em slide o livro, certo? Fiquem à vontade. Só que vai ser da seguinte forma: o aluno só tira a nota se ele apresentar na aula. Ah, tia, eu posso enviar para a senhora? Você pode enviar, mas você só não vai ganhar a nota,
certo? Por quê? Porque o aluno está apresentando, eu já estou colocando a nota dele, certo? Vai ser no ato que ele apresentar, ele já consegue a nota dele, certo? Então, o que que acontece? Vocês vão fazer essa leitura, e vocês que vão utilizar a criatividade de vocês da melhor maneira possível, certo? Ou dando o ponto de vista de vocês do livro, ou apresentando em forma de slide, ou apresentando em forma de apresentação, junta 4, 5, 6 alunos. Vamos aqui se reunir aqui no Meet, vamos se reunir aqui no WhatsApp, para a gente fazer uma apresentação. Fica a critério de vocês. O que eu quero é que vocês me apresentem o ponto de vista de vocês acerca do livro, certo? E o dia vai ser no dia 30, certo? No dia 30 de novembro, ou seja, na próxima segunda-feira, ok? Vai ser a apresentação desse livro. Tia, aí esses 2 pontos. Vai ser dividido com a nota? Não, gente. Ele vai ficar lá no Tzinho, onde é o T de trabalho. Tia, mas eu vou fazer qualquer coisa, eu ganho os 2 pontos? Não, gente. Ele vale até 2 pontos, certo? O aluno apresentou o trabalho bem direitinho, ele tem 2 pontos na média, na disciplina de literatura. Eu mesmo vou colocar lá os 2 pontos. Mas o menino também apresentou de qualquer jeito, ele tem até 2 pontos. Não é necessariamente ele ficar com os 2 pontos. Depende da apresentação do trabalho dele. Dúvida, gente? Deu para entender? Todo mundo conseguiu compreender? Estou esperando a confirmação de vocês. Deu para entender? Nenhuma dúvida? Certo. Muito bem. Então, vamos seguir, né? Assim que finalizar a aula, eu já vou disponibilizar para vocês no grupo da sala, certo? WhatsApp, esse livro e uma introduçãozinha falando do dia que vai ser a apresentação e tudo, tá certo? No grupo da sala. Finalizou a aula, eu já publico para vocês, ok? Então vamos lá, né? Vamos seguir a nossa aula. Pronto. Semana passada, eu iniciei, certo? Iniciei uma atividade, né, um conteúdo com vocês sobre tipologia textual. Esse conteúdo eu vou finalizar ele hoje, certo? Porque eu comecei semana passada, mas esse material ele foi dividido para me dar 2 aulas, certo? E hoje eu vou finalizar. A prova de vocês, né, que começa no dia 7, o conteúdo de literatura é tipologia textual, certo? Então, não precisa vocês estudarem tudo que foi trabalhado durante o ano, não. Vocês vão estudar tipologia textual. É o que vai cair na prova, certo? O que vai cair na prova, tia? Tipologia textual. Pronto, morreu Maria Preá, certo? Vão estudar esse conteúdo, porque é esse conteúdo que vai cair na prova. Tipologia textual, certo? Tudo isso que nós estamos estudando. E hoje, né, nós paramos aqui, tipos de discurso narrativo, né? E existe o quê? Existe 3 tipos de discurso narrativo: o direto, o indireto e o direto livre, certo? O discurso direto, ele está relacionado ao quê? A fala do próprio personagem, certo? Como é que eu identifico essa fala, tia? Quando 2 personagens estão dialogando, certo? No texto. João está conversando com a Maria, certo? Então, os 2 personagens, eles estão dialogando entre si, certo? Então, aqui eu identifico um discurso direto. Por que é um discurso direto? Porque os personagens estão conversando entre si, certo? Existe o que? A fala do próprio personagem no texto, ok?
Então, é muito simples, muito tranquilo. Um discurso direto, existe a presença da fala dos próprios personagens, certo? Já o discurso indireto, certo? Quem fala é o narrador. O narrador interfere na fala dos personagens. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala dos personagens, certo? Existe a presença marcante do narrador. Já o personagem, ele não está tão presente, porque a presença é do narrador, certo? Já o discurso indireto livre, eu vou utilizar o quê? Os dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto, certo? Eu vou utilizar esses dois discursos, tá certo? Tanto o discurso direto como o discurso indireto. Isso é chamado de discurso indireto livre, certo? O discurso direto é o quê? A fala dos próprios personagens. O discurso indireto é a fala de quem? Do narrador, e ele está na terceira pessoa e não aparece a fala dos personagens. Já o discurso indireto livre, certo? Como ele é livre, eu posso utilizar, né, os dois discursos. A fala dos personagens juntamente com a fala do narrador, certo? Então, eu posso utilizar esses dois discursos, o direto e o indireto, ok? Então, agora, pessoal, eu trouxe aqui exemplos para vocês, certo? De um discurso direto, certo? Sara, pode fazer a leitura, amor? Sara? Joana, pode fazer a leitura, Joana? Posso, tia. Show. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso imanamente. 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote, relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembra-se de que se Lembra-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga dos 4 arrobas mais a mim. O cavalo pilheiriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem demora, arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era avaliá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Perfeito. Então, o que que acontece? Nesse texto, você consegue identificar claramente um discurso direto. Por quê? Por que eu consigo, pessoal, identificar claramente o discurso direto? Quem aqui pode me dizer? Por quê que eu consigo identificar claramente? O que que me identifica, o que que me dá essa clareza de eu identificar claramente esse discurso direto? O que é, gente, que me dá essa certeza? Ah, isso aqui é um discurso direto por isso. Por quê? Quem se habilita? Por que que é um discurso direto? Como é que esse texto eu identifico que ele é um discurso direto?
E aí, gente, pode escrever no chat, tá certo? O que que deixa claro, certo? Que esse texto é um discurso direto. Gisele, o que que deixa claro nesse texto, Gisele? Que é um texto relacionado a um discurso direto. Gisele? Exatamente, certo? É a fala dos personagens, né, do burro e do cavalo, certo? Que deixa claro a presença do discurso direto. Porque eu disse bem claro que o quê? O discurso direto, certo? Eu localizo através da fala dos personagens. Muito bem. Ok. Agora eu tenho aqui um discurso indireto, certo? Ítalo pode ler para mim. Ítalo, pode fazer essa leitura para mim, Ítalo? Ela explicava porque tomava decisão, que me amava. Mas só amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse a Arielle, com quem eu tinha mais afinidades. Uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Aí aqui, né, eu tenho como discurso indireto. Agora eu pergunto, Maria Lúcia, por que que aqui é um discurso indireto? Exatamente, Maria Lúcia, porque tem, né, a presença do narrador em terceira pessoa. Muito bem. Aí agora eu trouxe aqui para vocês um discurso indireto livre, certo? Eu tenho a presença de um discurso indireto e de um discurso indireto dentro da realidade, é um discurso livre, certo? Porque eu tenho um discurso direto e indireto, mas agora eu trouxe para vocês um discurso indireto livre, certo? E eu vou pedir o Alberto para fazer essa leitura. Pode fazer essa leitura, Alberto? Por quê? Por que, Alberto? Ian pode fazer essa leitura, Ian? Ian? Patrícia pode fazer essa leitura?
Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que ele queria muito e que os seus sustos pareciam de crianças. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-lhe, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois, qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Então, o que acontece? Como é que eu identifico, certo? Que aqui é um discurso indireto livre, certo? Joana, por que que aqui é um discurso indireto livre? Por que que eu posso identificar que aqui, nesse texto, é um discurso indireto livre? Tia, porque a intervenção, né, a interferência do narrador na fala dos personagens. Exatamente. Perfeito. Isso, isso, isso. E agora, né, eu trouxe para vocês alguns exemplos de texto narrativo. Esses textos, né, já são textos que foi trabalhado com vocês. Foi trabalhado conto, foi trabalhado fábula, foi trabalhado romance. Novela eu não trabalhei, né, com vocês, e nem lendas, mas trabalhei crônicas. Então, desses temas, desses gêneros aí que eu trouxe para vocês, só tem dois que eu não trabalhei com vocês, que foi a novela e a lendas, certo? E aqui eu trouxe um exemplo de um conto que fala o seguinte: Vito e seu irmão. Um conto, né? Esse aqui é um conto para lembrar para vocês o gosto, o prazer pelo conto. Não era prevenção. A professora tinha o cuidado de tratar todos os seus alunos da mesma maneira. Pelo menos se esforçava para isso. Mas com o Vitor, ela sempre estava com o pé atrás. O Vitinho era um caso à parte. Qual é a população do Brasil? Um aluno levantou a mão e lê a resposta que estava no livro. 120 milhões. O Vitor levantou a mão. A professora sentiu um vazio na barriga. Lá vinha ele. O que é, Vitinho? 121 milhões. Por que, Vitinho? Minha mãe teve um filho esta semana, certo? Então, aqui é um exemplo de um conto, né, narrativo, ok? E aqui eu trouxe para vocês dicas, certo? Para fazer um bom texto narrativo, certo? Um bom texto narrativo requer uma atenção especial aos detalhes de construção e caracterização nos diversos aspectos. Confira algumas dicas que ajudam na elaboração de uma narração. Um texto, né, pessoal? Uma produção textual no Enem, ela derruba qualquer aluno, certo? Eu sei que tudo você tem que se esforçar, gente. É na linguagem de código, é nas exatas, nas humanas. Mas se você não fizer um texto bom, né? Eu nem digo um texto assim excelente, certo? Eu digo um texto bom, certo? Se você não fizer um texto bom, se você não tiver certeza do que você está escrevendo, é difícil passar no Enem, gente. É muito difícil. Eu não vou mentir para vocês. Eu não vou dizer que vai ser fácil, que não vai, certo? Tudo, pessoal, todos esses gêneros textual que foi trabalhado com vocês, com certeza o Carlos também, ele bate muito nessa tecla. Ele faz toda a diferença na redação. Toda a diferença mesmo. Porque vocês podem observar que é a redação que levanta o aluno ou derruba.
certo? Então, o aluno que tirar 800 pontos da redação é um aluno muito bom mesmo, certo? Porque é um aluno que lê, é um aluno que pratica a escrita demais, certo? Então, vamos para a dica. Primeira dica: ler romances, contos e texto em formato de crônicas, nos quais predominam a narração, pois a leitura aperfeiçoa a habilidade da escrita, certo? É, gente, é incrível, certo? Você consegue identificar aquele aluno que lê, certo? Aquele aluno que não lê. O aluno que lê, principalmente romance, contos, né? Textos em formato de crônica, ele tem uma facilidade, certo? Bem melhor do que aquele aluno que não lê nada. Aquele aluno que não tem coragem de ler, de escrever. Estou aqui lendo, eu vou fazendo minhas anotações. Outro fator de suma importância é as anotações que você faz, certo? A partir do momento que você faz uma leitura e você já começa a fazer as suas anotações, você já está tendo ali um aprendizado, assim, fantástico, certo? Porque é através dessas anotações que você está, o quê? Aperfeiçoando a sua escrita. Próximo. Ler jornais e revistas, sempre observando as características de um texto narrativo, com o objetivo de entender a estrutura utilizada. A partir do momento que eu estou lendo jornais, revista, certo? Eu estou o quê? Me aperfeiçoando as características das estruturas de um texto, certo? Estrutura essa, pessoal, que vai fazer toda a diferença, certo? Quando eu estiver escrevendo o meu texto. E a partir do momento que eu começo a observar, começo a identificar, certo? Gente, fica bem mais claro, certo? Na minha cabeça, no meu entendimento. Fica bem mais claro mesmo, certo? Próximo. Ficar atento à escrita e elaborar uma estrutura completa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, muito cuidado, muito cuidado. Eu posso fazer o meu texto lá belíssimo, com a introdução e com o desenvolvimento. Mas se eu não concluir o meu texto, esse texto não vai ser bom. Porque todo texto tem que ter a conclusão. Todo texto tem que ter a conclusão. Se não tiver a conclusão, como é que eu vou saber se o meu texto finalizou? Certo? Eu tenho que dar um final para o meu texto. Eu tenho que finalizar o meu texto. E se eu não finalizar o meu texto não vai ter o mesmo peso, certo? De um texto que foi finalizado. Então, eu tenho que ter muito cuidado, pessoal, com essa história da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, certo? Não esqueça da conclusão. A conclusão é, assim, de suma importância. Apresentar aos personagens o espaço e tempo logo na introdução, para que os leitores compreendam todo o desenvolvimento da história. A introdução, pessoal, ela ficou para me apresentar o meu texto. Então, se eu estou apresentando o meu texto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar os personagens. Eu tenho que apresentar os personagens. Eu tenho que apresentar o espaço, certo? É na introdução que eu vou apresentar os meus personagens. Porque no desenvolvimento já vai ser a ação que os personagens vão executar. Mas a partir do momento que eu deixo a introdução ali fechada, não apresento os personagens, não faço toda aquela mobilização, eu vou querer fazer isso o quê? Lá na introdução. E já vai estar errado. Porque a introdução, ela ficou para me apresentar quem? Os personagens, o espaço,
o tempo, isso aí tudo vai ser na introdução, para que o leitor ele já consiga compreender, certo? Como é que vai ser a história. Porque quando ele chegar no desenvolvimento, ele já vai querer o quê? A ação dos personagens. Ele já vai querer essa ação dos personagens. Atente-se aos detalhes do desfecho do texto, com o objetivo de concluir todo o enredo, pois a falta de detalhe prejudica o entendimento do leitor. É interessante, pessoal, muito interessante mesmo, que você faça uma revisão do seu texto. Como assim, tia? Você escreve um texto e você peça alguém para ler, certo? Lê aqui essa parte, o que que tu achou, certo? Será que está legal? Porque a partir do momento que você pede outra pessoa para fazer a leitura, aquela pessoa ela vai ter um olhar diferenciado. Um olhar que você não conseguiu enxergar o erro. E aquela pessoa que está de fora, certo? Ela consegue identificar. Não, você errou nisso. Fala, eu não tinha visto isso. Você não vê, porque quem escreveu foi você. Aí você fica com a venda nos seus olhos. Então, é interessante que você peça outras pessoas para fazer a leitura do seu texto. Você também pode fazer a leitura do seu texto. Você leia uma, duas, três, quatro, cinco vezes, se preciso. E toda vez que você for fazer a leitura, você vai identificar alguma coisa. Depois que você fizer essas cinco leituras, aí você peça outra pessoa para fazer a leitura. Que essa pessoa também vai ter outra visão. Ela também vai identificar outros defeitos que tem o texto. Praticar a elaboração de texto narrativo, pois o exercício é uma forma constante de aprimorar a escrita. Ah, gente, isso aqui é de suma importância, certo? Tudo na vida da gente, eu só aprendo praticando. Isso daí, gente, é claro. Eu só vou aprender praticando. Ai, mas eu vou fazer um teste, mas eu não quero escrever. Mas você vai aprender. Ah, vou fazer um teste, não vou fazer o rascunho, um erro gravíssimo. Mas você não vai fazer o rascunho do seu texto? Você tem que fazer. Você só aprende praticando. Você só aprende errando. Então, você tem que escrever várias vezes, você tem que ler várias vezes. Isso, certo? É o objetivo de praticar. Eu vou escrever, vou fazer a leitura desse livro, né? E eu vou fazer o rascunho, vou realmente praticar, para eu realmente conseguir compreender o que o texto está transmitindo, certo? E eu finalizo, pessoal, com a frase, com o pensamento, certo? Tipo brilhante, que diz o seguinte: um dia brilhante depende mais de suas atitudes do que do próprio sol, certo? O dia, pessoal, ele só é brilhante, ele só é radiante, dependendo das suas conquistas, das suas lutas. Então, fica esse pensamento para vocês. Um dia brilhante depende mais de suas atitudes do que do seu próprio sol. Então, um forte abraço, certo? Espero que vocês passem assim, uma semana maravilhosa. Tenham uma excelente leitura, maravilhosa leitura desse livro, porque esse livro é fantástico. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.